E agora nós vamos falar sobre saúde, porque chega essa época do ano, né? A nossa pressão sofre alteração, né? Ou calor demais, às vezes o frio no inverno também pode causar, mas agora nós estamos falando especificamente do verão. Estou recebendo aqui o doutor Carlos Alberto. Tudo bem, querido? Seja muito bem-vindo. Carlos Alberto de Barros, cardiologista. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, desculpa. Carlos Eduardo, eu falei do Carlos Alberto agora há pouco, Carlos Eduardo de Barros, cardiologista maravilhoso, que vai contar, já esteve aqui com a gente outras vezes, já né? tive algumas vezes. Exatamente, olha, porque é o seguinte, o nosso sangue tem muita água, né? Tem bastante. Por exemplo, né? E aí com o calor a gente transpira muito, quer dizer, essa água vai embora, né? Então isso pode alterar? O que altera a pressão, tem razão isso que você falou, Leão. O que altera bastante também é a vasodilatação, né? Quando a temperatura aumenta, tem uma vasodilatação nas artérias, com isso daí a pressão acaba caindo. Tá. Aí que acontece essa sonolência, às vezes que as pessoas sentem no calor, moleza, cansaço, apatia, e as pessoas não entendem por quê. Geralmente a pressão está próximo de 9 por 6. E às vezes não dá bola, né? Acha que é normal isso, Acha né? que é normal. É do calor. E é muito frequente, às vezes, tem que tomar um cuidado também, é muito frequente os pacientes trocarem a medicação. Sei lá, minha pressão está baixa, eu vou tirar um remédio, vou parar de tomar ele, tá tudo bem. Não faça isso. Vá ao seu médico, vá a um pronto-socorro, procure orientação, porque às vezes a pressão cai muito, pode ser sinal de infecção também. Isso. Nem sempre é só que está desidratado, que o calor baixou a pressão. Às vezes pode ser uma infecção generalizada. Infecção que você nem percebe qual é, né? E aí, de repente, dá um problema. Exatamente. Agora, quando é que você sabe que você é uma pessoa hipertensa? Então, o ideal é você procurar o seu médico, porque só uma medida da pressão acima de 14/9 não fecha o diagnóstico. Você tem que ir várias vezes ao médico ou fazer aquele exame que chama mapa. Aquele exame que você põe um aparelho de pressão aqui no braço, fica com um gravador, a cada 20 minutos ele apita, infla, e com isso você consegue ter uma média da sua pressão durante as 24 horas. Certo. E aí, se você for hipertenso, como eu sou, né? E você toma um remedinho todo dia, tudo bem, né? Fica tranquilo, né? Fica tranquilo, porque Exatamente. uma boa coisa boa da hipertensão que é um fator de risco modificável, né? O que isso quer dizer? Se você tomar um remédio, você controlar a sua pressão, você tira esse fator de risco, é como se você não tivesse hipertensão. Então, com isso, você vai reduzir o risco de infarto, AVC, arritmia, insuficiência cardíaca, demência, enfim, todas as complicações cardiovasculares. E quais são os sintomas da pressão alta e da pressão baixa? Assim, A pressão alta ela é silenciosa, esse é o grande perigo da hipertensão. Você tem e você não sente. Tem aquela questão que fala assim, que algumas pessoas sentem dor na nuca, né, com a pressão alta. Excelente pergunta, Leão. Todos os pacientes perguntam isso e já está comprovado, né? Se você pegar o guideline americano, o europeu, o brasileiro, que não é a pressão alta que causa dor na nuca, é a dor que aumenta a pressão. Bexiga cheia, dor, atividade física, cigarro, cafeína, aumenta a pressão durante 30 a 60 minutos. Então o ideal é você tomar um remédio para dor, quando a dor passar, se você aferir a pressão ela continua alta, aí sim a gente pode falar que a pressão está alta. Tá. Maravilha. Mas é uma pergunta que todo mundo faz no consultório. É importante, né? Mas a baixa dá sintomas, Leão. Abaixo dá isso que eu falei agora há pouco, da sonolência, moleza, mal-estar. Mas tem que ter abaixo de 9, a sistólica, né? Que é de contração do coração. O normal qual é? É 12/8? 12/8. 12/8, tá? Tem gente que está assim, 13/9, é mais ou menos normal dependendo da idade também, não é? Aí é pré-hipertenso. Já tem que ficar de olho porque você pode desenvolver hipertensão. Tá? Qual o grande problema? A hipertensão é assintomática, então ele não percebe. Com o passar da idade, as nossas artérias vão cada vez ficando mais rígidas, duras, e com isso a gente vai tendo um aumento da pressão arterial. Então é importante você, pelo menos uma vez por ano, depois dos 50 anos, fazer check-up. Isso que você falou é muito importante. A pressão arterial hoje em dia, ela não é mais igual para todas as faixas etárias. Tá? Acima de 60 anos, Leão, a gente só considera hipertensão acima de 14. Acima de 80, só acima de 16. Isso é uma mudança nova, de 5, 6 anos para cá, nas últimas diretrizes americanas e europeias. E na diretriz brasileira também contempla isso. E os remédios também para as duas, né? Parece que estão cada vez evoluindo mais, né? Pelo menos eu percebo isso indo cardiologista. Cada vez a gente tem um arsenal terapêutico maior, né? Desenvolve mais medicamentos, cada medicamento tem um mecanismo diferente. Não dá para, por exemplo, eu tomo um remédio para pressão, aí você chega em casa, sua pressão está alta, eu sou um leigo, fala, toma aqui meu remedinho também. Isso acontece muito, né? Agora, quais as causas do problema de pressão? É multifatorial, tá? O que causa a hipertensão. Excesso de peso causa hipertensão,
aumenta a pressão, o sedentarismo aumenta a pressão. Por isso que é muito importante, além da medicação, fazer uma dieta saudável, com pouco sódio. O grande vilão da pressão alta é o sódio, que está no sal. A gente acha às vezes que o sódio está só no nosso saleiro, né? A gente olha para o saleiro, acha que ele é o grande vilão, tira ele. Mas não, estão nas comidas processadas, tá? Então, quando eu abro um salgadinho, tem muito sódio. Quando eu uso molho de soja para comida japonesa. Campanhas para se diminuir, não é, o sódio nesses alimentos, né? Tem muitas campanhas. É importante você olhar no rótulo sempre do alimento, ver a porcentagem de sódio que ele tem. A gente nem imagina, tem alguns alimentos que tem 50% do teor de sódio que você precisa ingerir em 24 horas, que é de 1 a 2 gramas. Agora, aqui nós temos alguns alimentos, né, que são proibitivos, é isso? Vamos mostrando aqui um por um. Todos eles são bons evitar porque tem muito sódio. É importante, toda vez que você comprar um alimento, se for hipertenso ou não, você na embalagem olhar essa tabelinha aqui com informação nutricional. Porque nela, se você olhar, sempre tem a quantidade de sódio que esse alimento tem. Esse macarrão aqui semi-pronto, que é super fácil, as pessoas acabam comendo porque o preparo é muito fácil, só que elas não imaginam. Um macarrão desse tamanho tem 50% do que você precisa do sódio em 24 horas. Olha só, é muita coisa. Bom, são clássicos, né, esses alimentos que a gente sabe que são proibitivos, tal dos embutidos, né, e tal, então... é bem claro, aí dá uma passeada de câmera só para você confirmar, né? O que não é legal. Né? Nenhum deles, embutido, enlatado, comida preparada, pré-pronta, hambúrguer. O hambúrguer não só para hipertensão, né? Para colesterol, ele tem muita gordura saturada, né? Que aumenta o risco de infarto, de AVC, então é bom evitar. Se você fizer tudo isso daí, uma dieta certinha, você consegue reduzir a quantidade de medicação que você vai tomar. Então, se você faz atividade física, se você faz dieta, se você perde peso, às vezes consegue até reduzir ou retirar as medicações de hipertensão. Ah, que maravilha. Agora, por exemplo, tem uma pergunta aqui no telespectador, uma telespectadora, a Maria Silva. Ela diz assim, todo dia pela manhã eu sinto tontura e dor de cabeça. Pode ser pressão? A pressão baixa pode causar um pouquinho de tontura, sim. É importante ela procurar o cardiologista, medir a pressão. Tem uma coisa muito importante, Leão. As pessoas usam muito aparelho de pulso para aferir a pressão. Não é bacana. Não é bacana. O ideal é usar o aparelho de braço, que mede a pressão dessa artéria, que a gente chama de braquial. Tá? Então, se você tem um aparelho de pulso, tente utilizar o de braço, ele é mais confiável, ele descalibra com mais dificuldade. Então, é o ideal. Agora, além da alimentação, o que é legal a gente fazer para resolver esse problema da pressão arterial? Atividade física moderada, né? Então, dançar, nadar, pedalar, fazer musculação, tudo isso daí ajuda a baixar a pressão e controlar melhor. Se você fizer 150 minutos semanais, sua pressão baixa 10 milímetros de mercúrio em média. 10 minutos? 10 por dia? 30 minutos por dia. Por dia. Você pode fracionar, Leão. Você pode fazer 15 de manhã e 15 à noite. Pode fazer 10 e 10 e 10. O ideal é fazer no número maior de vezes por dia. Por exemplo, eu não gosto muito de fazer exercício, mas caminhar resolve? Ótimo. Se você caminhar numa velocidade média de 6,5 km por hora... Excelente. Se em 30 minutos você andar 3,2 quilômetros, ótimo. Porque a atividade física é boa, eu aumento a frequência cardíaca, aumento a pressão e eu também aumento o gasto calórico. E também vai te ajudar a perder peso, né? Agora tem que ter uma velocidade certa, né? Tem. Andar bem devagar não vai fazer efeito. Tem que ser atividade intensa ou moderada. A moderada é andar 6 km, 6,5 por hora ou 3,2 em 30 minutos. É bom medir com aparelho e tal, né? O ideal é você usar aqueles frequencímetros para quando você estiver andando, ver se a sua frequência cardíaca sobe. Certo. Tá? Isso é bem legal. Agora, então meia hora por dia resolve? Excelente. Meia hora por dia, 5 vezes por semana é o ideal. 150 minutos semanais é o que é indicado pela Sociedade Americana, Brasileira e Europeia de Cardiologia. Maravilhoso. É o Luiz Abreu, olha. Pessoas negras têm mais probabilidade de desenvolver hipertensão, é verdade isso? É verdade, é o fator genético, né? Os negros têm uma probabilidade um pouco maior do que os brancos e do que os orientais em desenvolver hipertensão arterial. E eles não
respondem a todas as medicações iguais aos brancos. Tem algumas medicações que para os negros são melhores do que para os brancos. Olha que interessante isso, né? Excelente pergunta. E deve ter muita pesquisa em cima disso, né? Tem muita pesquisa. Nossa, bacana, bacana. Não, eu acho que essa parte da ciência está cada dia mais desenvolvida. Eu fico vendo com o meu cardiologista lá, é impressionante, né? Muito legal. E olha, como é que a gente pode, então, prevenir problemas? A gente já falou, não comendo essas coisas, fazendo uma certa atividade física, né? E quais complicações na saúde podem ser causadas pela hipertensão, quer dizer, decorrências? Isso é uma excelente pergunta, Leão. Por que a gente trata a pressão, né? Eu costumo falar muito isso no consultório para os pacientes. Não é para controlar número, é para controlar risco. Quando eu estou reduzindo só a pressão, eu estou reduzindo os seus riscos. Riscos do quê? Infarto, AVC, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, arritmia. Então, eu controlando a pressão, ficando normal, 11, 12, o seu risco de ter todas essas complicações é o mesmo de quem não tem hipertensão. Então, esse é o motivo pelo qual é importante 2, 3 vezes ao ano ao cardiologista, fazer os exames. Cada exame tem um motivo, não é à toa. O eletro é para ver se o coração está crescendo, se está fazendo arritmia. O exame de sangue, ureia e creatinina é para ver se está desenvolvendo insuficiência renal. Colesterol. E também tem que ser o remédio certinho, né? Porque eu lembro que uma vez eu tomava um remédio e me dava uma coisa aqui na garganta. E aí eu fui a um otorrino maravilhoso, aí ele fez um monte de perguntas, depois ele falou assim, qual o remédio que você usa para pressão? Aí eu falei, ele falou, tira esse, troca por esse, você vai resolver. Nunca mais tive problemas. Tem uma classe de medicação que a gente chama de ECA, né? Ele inibe uma enzima do rim que às vezes acumula no pulmão e dá essa tosse seca. Então, cada remédio tem os efeitos colaterais mais frequentes, por isso que é importante ser prescrito pelo seu médico. Tem remédio que é melhor para quem tem diabetes, tem remédio que é melhor para quem tem arritmia, tem remédio que é melhor para quem já teve infarto, e nem todas as pessoas podem tomar todos os remédios, né? Olha aqui, a Fabiane, nossa telespectadora querida, obrigado, viu? Ela falou assim, sou hipertensa e sempre acordo com dor na nuca, mesmo tomando remédio. A medicação mostra entre 17 e 18. Tenho que procurar o cardiologista? Acho que correndo, né? Procurar o cardiologista. Sempre, antes de tomar qualquer atitude, é importantíssimo procurar o seu médico, tá? Porque o que acontece com frequência, a pessoa tem uma dor, a pressão sobe. Ou por que proibiram medir pressão na farmácia? As pessoas desciam correndo do ônibus, botavam o braço dentro daquela máquina, vinha alta, já ia lá, comprava o Captopril ou qualquer remédio, se automedicava. Quando a pressão voltava ao normal, caía demais. Então não tinha um diagnóstico correto de hipertensão. Por isso que eu falei agora há pouco, espera. Fez atividade física, espera meia hora para medir a pressão, tomou café, está com dor, ingeriu bebida alcoólica, espera um pouquinho e vá no seu cardiologista. O diagnóstico é sempre feito pelo cardiologista. Bebida alcoólica também, se puder abolir, né? A bebida alcoólica tem 2 problemas, né? A bebida alcoólica, ela desencadeia a arritmia, né? Tem uma arritmia que chama fibrilação atrial, que é muito frequente em pessoas nos Estados Unidos e no Brasil também que ingerem no final de semana muita bebida alcoólica, inflama um pouquinho o músculo cardíaco e causa um pouco a arritmia. E também aumenta a pressão. Durante um tempinho, meia hora, 1 hora, a pressão sobe e depois ela volta ao normal. E uma dúvida que eu tenho, uma pessoa que bebeu durante muito tempo, né, e depois parou, isso pode ainda ter um reflexo agora, no atual momento da pessoa? Na hipertensão não, mas na função hepática, em outras doenças sim. Tá. Agora, bom, quais os tratamentos para a hipertensão? O principal tratamento que eu falo para os pacientes é mudança do estilo de vida, né? Importantíssimo isso que a gente conversou, a gente martela sempre em todo congresso, em toda consulta, 150 minutos de atividade física, a dieta que a gente conversou aqui, evitar esses alimentos e perda de peso. Cada quilo que você perde, a pressão baixa 1 milímetro de mercúrio. Eu tenho um paciente que estava tomando 2 remédios para pressão, ele perdeu 15 quilos, ele tirou o sódio, começou só em pequena quantidade, fez atividade física, fez tudo certinho, a gente conseguiu tirar todos os medicamentos dele. Hoje em dia ele faz acompanhamento, tem a pressão 12/8 sem tomar nenhuma medicação. E tira mesmo? Pode tirar o remédio da pressão? Se você tomar poucas medicações, sua pressão não for muito alta e você estiver muito acima do peso, se você tirar o peso, fizer atividade física, fizer dieta, às vezes é possível retirar a medicação sim. E tem gente que eu já percebi, amigos inclusive, que tomam o remédio regularmente, mas tem uns dias que não tomam. Isso é perigoso, não é, doutor? Excelente pergunta. O remédio da pressão você tem que tomar
todos os dias e tomar no horário que seu médico passou, ou de manhã ou à noite. Siga a prescrição médica sempre, é importantíssimo. Agora, mas toma, se você não tomar de manhã, tome 1 horinha, 2 horinhas depois, tome, mas não deixe de tomar. Agora, tem alguma outra recomendação que você acha importante que a gente não falou aqui ainda? É importantíssimo sempre procurar o cardiologista e fazer mudança do estilo de vida. Isso é o mais importante. Eu acho que a gente conseguiu ter um apanhado geral das coisas mais importantes para os pacientes. Mas a gente falou da hipertensão, né? É. Que é a pressão alta, vamos dizer, né? Aí, para quem tem a pressão mais baixa, quais os cuidados? A pressão, em média, 11, 12, ela diminui muito o risco cardiovascular. Então é bacana ter essa pressão 11, 12. A pressão já 9, minha diretora está dizendo que a dela é 9,6. É 9,6. Se ela tiver sintomas, é bom procurar o cardiologista. Hidratar bem. Às vezes tem alguns pacientes com a pressão baixa podem ter desmaios. Então, às vezes, usar uma meia elástica de média compressão 3 A quartos. água é boa nos dois sentidos, né? Tanto para hiper como para hipo, né? Se hidratar é sempre importantíssimo para tudo, né, Leão? Para o rim é importante, para o coração. A maior parte do nosso organismo é feito de água, né? Exatamente. E no calor é importante por causa disso que a gente falou, né? Porque o sangue é feito de água. A gente desgasta muito, perde muita água no verão, então é importante repor, né? Importantíssimo. Maravilha. Olha, queria te agradecer Eu que agradeço muito. Acho que foi super elucidativo. Respondemos para algumas telespectadoras. A gente gostaria de responder para mais, mas infelizmente nosso tempo está esgotado. Mas olha, muito obrigado. Volte muitas vezes. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo, viu?